Elon Musk acaba de revelar uma riqueza de novas informações sobre o primeiro voo orbital da Starship, após meses e meses de expectativas. Também temos informações da missão Artemis 1 e um novo infográfico da NASA mostrando algo bem interessante. Entre outras notícias, algumas informações relacionadas ao novo acordo entre SpaceX e OneWeb. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do Expansão Astronauta. Olá, bem-vindos ao Expansão Astronauta. Eu sou o Jeff e vamos para algumas atualizações espaciais, começando, é claro, com a Starship. Para começar, vamos com as grandes novidades. A SpaceX já decidiu que usará os motores Raptor 2 para o primeiro voo orbital da Starship, sendo esta uma versão mais simplificada do Raptor, porém muito mais capaz, confiável e potente do que os motores Raptor originais, visualmente mais complexos. Notavelmente, o Booster 4 e a Ship 20 eram equipados com modelos anteriores de motores Raptor. E depois de desempilhar a Starship 20, a SpaceX removeu oficialmente o Super Heavy Booster B4 do pad orbital da Starbase, e provavelmente pela última vez. Com cerca de 69 metros de altura e pesando pelo menos 200 toneladas, o Booster 4 estava no local de lançamento orbital há mais de 6 meses e esperava-se que eventualmente fosse lançado ao espaço, o que não vai acontecer. Ao todo, o Booster 4 completou mais de meia dúzia de testes de prova criogênica, mas nunca pareceu se graduar para ensaios mais complexos e valiosos. Apesar de ter os 29 motores Raptor instalados por meses, o Super Heavy B4 nunca passou por um teste de fogo estático completo desses motores. Provavelmente o teste mais importante que um booster precisará fazer antes de ser liberado para voo. Mas isto não significa que a SpaceX irá deixar de fora o B4 imediatamente. Ele ainda é necessário para um teste de montagem de lançamento orbital, o que é considerado uma tarefa indispensável. Pois após 3 meses empilhando todo o sistema, a SpaceX ainda não conseguiu levantar o B4 pelos braços do Mechazilla. Com isto, eles também estão aprendendo a como lidar e operar com os boosters totalmente acabados, em preparação para o Booster 7 e a Starship 24. Foi uma pena não haver o teste de fogo estático dos 29 motores. Eu estava muito curioso para ver a potência dos 29 Raptors de uma só vez. Contudo, por incrível que pareça, um teste estático completo do B4 ainda não foi totalmente descartado. Mas, seguindo em frente, temos uma nova dupla caminho. Redirecionando o foco para os próximos protótipos Super Heavy B7 e Starship 24, com extensas atualizações e melhorias, também apresenta uma ampla gama de alterações no design, incluindo tanques substancialmente modificados, novos layouts para sistemas secundários, pressurização, aviônicos e trocadores de calor e um design de cone de nariz totalmente novo. O B7 será transportado para o pad de lançamento orbital nos próximos dias e iniciar testes de prova pneumáticos e criogênicos mais simples, seguidos pela instalação do motor Raptor V2 e o início do teste de fogo estático. Em relação aos sucessivos adiamentos do teste orbital, os tweets de Elon Musk deixam claro que a FAA não é a culpada por esses atrasos. Como Elon disse em um tweet recente, teremos 39 motores dignos de voo construídos no próximo mês e mais um mês para integrar. Então, espero que possa ser em maio o teste de voo orbital. Isso deixa claro que, por mais frustrantes que sejam os atrasos da avaliação ambiental da FAA, isto não é o que está realmente impedindo a SpaceX de uma tentativa de lançamento orbital. Além disso, essa data de lançamento também é provavelmente otimista. Até mesmo Musk disse: "Espero que possa". Então, poderá levar muito mais tempo.
assumindo que tudo com a avaliação ambiental ocorra como planejado. De uma maneira indireta, Musk revelou que a última combinação Starship Booster seriam aqueles que fariam o tão aguardado voo histórico. Parece plausível que o voo possa ocorrer no B-7 e no S-24, que estão atualmente em produção no local de construção da Starbase. Mas isso é apenas especulação. Já pararam para pensar quanto tempo estamos aguardando o tão esperado voo orbital? Lá atrás, em agosto de 2021, foi a primeira vez que a Starship foi totalmente empilhada. Acredita que já se passaram 7 meses desde que testemunhamos isso. É claro que isto foi apenas para mostrar ao mundo e ao próprio Elon Musk como ficaria o sistema Starship totalmente integrado. Foi utilizado guindastes para isso, porque a principal estrutura da torre estava ainda sendo finalizada. Nos meses seguintes, tivemos vários testes criogênicos de nitrogênio líquido e em fevereiro, o sistema Mechazilla estava finalmente pronto e passando por testes. Inicialmente com balões de água, antes de levantar a Ship 20 e empilhá-la em cima do Booster 4. Mais uma vez apenas para um show, aparentemente fornecendo um pano de fundo para a apresentação de Elon Musk do evento Starship Update. Então, há poucos dias atrás, tivemos o primeiríssimo teste criogênico da Starship e do Super Heavy totalmente empilhados e ao mesmo tempo. Nas imagens da Lab Padre, veja que impressionante. O som do alívio de pressão tanto do booster quanto da Starship é de assustar e nos lembra que o sistema Starship Super Heavy é um monstro de foguete. Depois do teste bem sucedido, os tanques foram esvaziados e as ruas reabertas. Já na Flórida, a nova torre orbital da SpaceX está surgindo, com a primeira seção sendo finalizada, e partes da próxima seção podem ser vistas também. A construção desta torre no famoso pad 39A das missões Apollo, autorizado pela NASA, é uma resposta caso missões da Starship lançadas de Boca Chica sejam limitadas pela FAA. E temos novidades da Starship Lunar, a nave que irá pousar astronautas na Lua depois de 50 anos com a missão Artemis 3. A NASA compartilhou fotos recentes indicando que o desenvolvimento do HLS Human Landing System está a caminho, com os astronautas recebendo treinamento em como utilizar o elevador de tripulação e cargas. A NASA também solicitou mais uma missão adicional da Starship Lunar. No acordo anterior, havia apenas uma missão de teste e outra já operacional, com astronautas a bordo. Sendo assim, agora teremos 2 missões de teste de pouso na Lua, sem tripulação, e se tudo ocorrer bem, a missão Artemis 3 poderá acontecer. Lembrando que a Starship Lunar não poderá voltar para a Terra. A nave é desenvolvida apenas para trabalhar no espaço, portanto não tem flaps, asas ou escudo de proteção térmica. Sendo assim, eu vejo neste novo contrato uma grande possibilidade da NASA já testar o reabastecimento em órbita da mesma Starship pela segunda vez. Ou seja, em vez de lançar uma outra Starship novinha em folha para um segundo teste, poderia-se utilizar a mesma Starship Lunar, que seguiu até a Lua e pousou. Então a nave retornaria à órbita terrestre com o restante do combustível para reabastecer e assim seguir novamente para o pouso na Lua. Esta seria uma ótima forma de testar a nave mais intensamente e exatamente da forma que ela será utilizada até ser descartada. Lembrando também que após a sua aposentadoria, a Starship Lunar ficará em solo lunar, possivelmente sendo utilizada como base de acampamento para astronautas em futuras missões lunares mais ambiciosas.
E a NASA também postou um infográfico atualizado do conceito operacional da missão Artemis 3, e é uma coisa muito interessante. O infográfico mostra como vai ser todo o acontecimento da missão. Primeiro, o lançamento da Starship Lunar e o subsequente reabastecimento em órbita, e a nave então já abastecida segue até a órbita lunar. Em seguida, o SLS é lançado, com a cápsula Orion indo de encontro com a Starship, fazendo então a transferência de tripulação. Já com os astronautas a bordo, a nave pousa em solo lunar. Depois, retorna para uma nova transferência para a cápsula Orion, que assim retorna para a Terra. Mas o que mais chama a atenção neste infográfico é esta Starship aqui. Sem flaps, asas ou escudo térmico de proteção e muito maior que todas as outras. Possivelmente com um tanque estendido para estocar mais combustível por um longo período de tempo. Podemos deduzir assim que a nave não irá retornar à Terra para pousar, irá permanecer em órbita o quanto for possível e será utilizada, teoricamente, como uma estação de reabastecimento. É o futuro espacial chegando e chegando rápido. Se ficou curioso, o link para o infográfico está na descrição do vídeo. Já que estamos falando do sistema de pouso lunar, a NASA abriu uma nova licitação para contratar uma segunda empresa neste mesmo contrato do HLS, alegando competição e redundância para a decisão. E se você pensou que certamente a Blue Origin já ganhou este novo contrato com seu lander não reutilizável, perigoso e caro, o Blue Moon, porque Bezos é rico, poderoso, tem políticos no bolso e quer participar de qualquer forma do retorno à Lua, isto não é bem assim. Ele já perdeu da primeira vez e a competição pelo novo contrato HLS certamente será acirrada, porque um outro competidor, a Dynetics, em conjunto com a Sierra Nevada, entenderam plenamente o que a NASA quer e arregaçaram as mangas. Seu lander Alpaca foi repaginado, agora é totalmente reutilizável. Isto mesmo, 100% reutilizável. O Alpaca é extremamente inovador e muito seguro. O interior do lander também pode ser customizado de acordo com as necessidades dos astronautas. Contudo, a decisão da NASA se baseia bastante em custo, sendo esta a razão principal da escolha somente da Starship Lunar da SpaceX como o HLS da NASA, no valor de quase 3 bilhões de dólares na disputa anterior. Das três concorrentes, o módulo Alpaca era sim o mais caro. Não sabemos se agora a Dynetics conseguiu baixar o seu preço, o que pode ser o principal problema, porque se Bezos quiser, numa abordagem mais agressiva, ele pode bancar do seu próprio bolso grande parte do custo do lander Blue Moon, apenas para ganhar o contrato. E Bezos já deu indicações de que ele fará exatamente isto. Quando a NASA decidiu pelo lander da SpaceX por razões de preço, Bezos abaixou de 6 para 4 bilhões o seu lander, o que não surtia efeito e ainda assim era bem mais caro do que os 2,9 oferecidos pela NASA. E mesmo perdendo o contrato do HLS, ele não entregou o jogo e, como sabemos, chegou até a processar a NASA. Então vamos ver o que ele fará dessa vez. Eu particularmente sou muito mais favorável ao lander da Dynetics Alpaca do que o Blue Moon. Em todo caso, provavelmente haverá outros competidores entrando na disputa, como a Boeing, por exemplo, um parceiro histórico da NASA e que está construindo o gigante SLS. E a NASA alcançou um outro marco histórico com o SLS, Space Launch System. O novo foguete gigante da NASA iniciou sua primeira transferência para a plataforma de lançamento 39B, localizado a pouco mais de 6 km de distância, onde irá passar por uma série de testes que, se bem sucedidos, permitirão que ele viaje para a Lua ainda este ano. O SLS é um tipo de foguete totalmente novo, mas construído com o legado do ônibus espacial. Ele possui 4 motores RS-25 da Aerojet Rocketdyne instalados no primeiro estágio, os quais eram usados no antigo ônibus espacial,
Infelizmente, esses motores são feitos para um único uso e depois são descartados no oceano, juntamente com todo o foguete. Com a cápsula Orion em sua ponta, o SLS tem 98 metros de altura, mais alto que a Estátua da Liberdade, mas um pouco menor do que os 110 do incrível Saturn V que enviou o homem à Lua. O SLS é na verdade um tipo de combinação entre o estilo de foguetes da era Apollo, mas com muita tecnologia dos ônibus espaciais, e logo nos levará de volta ao espaço profundo, a uma bagatela de 4,1 bilhões de dólares por lançamento, segundo uma recente análise. A NASA prevê uma primeira janela de lançamento em maio de 2022 para o Artemis 1, uma missão lunar não tripulada que será a primeira a combinar o foguete SLS com a cápsula Orion. A segunda janela é em novembro. Voos tripulados acontecerão na missão Artemis 2, programada para 2024, quando a cápsula dará a volta à Lua sem pousar. Já a Artemis 3, prevista para 2025, pousará em solo lunar no Polo Sul da Lua com astronautas a bordo do HLS Starship Lunar, ao vivo e a cores para todo o mundo. Vai ser inacreditável. Que momento estamos vivenciando! Elon Musk informou que este ano a SpaceX colocará em órbita 800 toneladas, um recorde. Isto é quase 70% da massa estimada para entrar em órbita no mundo todo. É claro que isso não inclui lançamentos da Starship, que uma vez operacional poderá colocar em órbita satélites da nova geração Starlink V2, e talvez de uma maneira um pouco diferente do que estamos acostumados a imaginar, ejetando um a um ao invés de todos de uma vez. Mas o que é interessante nessa estimativa de Musk é que algumas dessas toneladas vêm da OneWeb. A SpaceX assinou recentemente um acordo para lançar satélites da OneWeb, substituindo o foguete Soyuz da Rússia, que em função da guerra na Ucrânia e sanções do Ocidente, cancelou os serviços. A OneWeb chegou a um acordo com a SpaceX para retornar o lançamento de sua constelação de internet ainda este ano, e também expressou seu profundo agradecimento à SpaceX. O CEO da empresa, Neil Masterson, disse: "Agradecemos à SpaceX por seu apoio, que reflete uma visão compartilhada do potencial ilimitado do espaço. Com esses planos de lançamento em vigor, estamos a caminho de concluir a construção de nossa frota completa de satélites e fornecer conectividade robusta, rápida e segura em todo o mundo." É claro que nunca negamos que a SpaceX pudesse lançar um satélite da OneWeb, mas a rede Starlink da SpaceX, obviamente, é uma concorrente da OneWeb. A saída repentina dos foguetes Soyuz da Rússia do cenário global está sacudindo a indústria espacial comercial e deixando mais de uma dúzia de missões de satélites à deriva, que estão considerando foguetes europeus, indianos e japoneses para preencher a lacuna criada pelo embargo de foguetes Soyuz. A SpaceX, com sua já alta taxa de voos e propulsores reutilizáveis, provavelmente seria a melhor aposta para muitas dessas missões. A Web foi a primeira, mas certamente não será a última. Provavelmente, o maior beneficiário após a decisão da Roscosmos são as vassouras americanas. A indústria espacial este ano está fantástica, muita coisa vai acontecer. Temos lançamentos da Starship, SLS, Vulcan, Dream Chaser e ainda lançamentos do Falcon Heavy finalmente. Me aguardem que todos esses lançamentos vamos acompanhar juntos ao vivo. Então este foi o episódio de hoje, muito obrigado aos membros do canal por tornar esse trabalho possível, e se você gosta do Expansão Astronauta e puder ajudar o canal lá no Apoia-se, o link está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.